Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou uma medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva, feito para você. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para dar mais performance? Pois é. Conheça melhor, sabe onde? fiberoficial.com.br e nas principais lojas do esporte. Bom, Potter, uma semana para o Mano Menezes trabalhar é bastante tempo, é tudo que ele queria. Em outras épocas era até pior dar tempo para treinador, né? O time se confundia. Mas aparentemente sim. Pioram, Há uma melhora no Inter com o Mano Menezes, né? O grupo gostou da ideia dele, ou ele apresentou de uma forma mais clara, entendeu? Tanto que o Inter está cheio de desfalques e continua competindo, né? Ainda mais nesse momento da competição. Eu digo nesse momento porque as 4 últimas rodadas do turno e assim será no retorno do Inter são bem complicadas, só time forte, grande, né? Então, Pedro, tem um trabalho acontecendo no Beira-Rio. E aí, quando tem um trabalho acontecendo, tempo, né? Tempo é uma dádiva, né? Porque não é só o treinamento, né, Pedro? É o descanso do aeroporto, é o descanso do ônibus, é estar próximo da família, ter uma rotina mais próximo de uma normalidade. Tudo isso faz muito bem para a cabeça, né? A gente esquece tanto desse lado, né? Da pressão que os jogadores... e não estou aqui adulando eles, mas entendendo como seres humanos que estão mergulhados numa profissão que cobra muito. Eles são bem pagos para isso na dupla Grenal, enfim. Mas são cobrados e isso pesa. Então também é esse descanso. É uma noite bem dormida, estar próximo dos filhos e de quem se ama, né? Um discurso bem de coach o meu aqui, mas enfim, é verdadeiro. Isso influencia, é só falar com qualquer jogador que eles falam que isso pesa. Então, mais do que ter tempo para treinar, ter turnos de treinamento, é descansar. Mas na parte específica da tática que o treinamento permite, Potter, é muito importante o Inter aproveitar essa semana para poder se defender melhor do Atlético Mineiro sem mexer no seu setor essencial, Maurício, a ponto de prejudicá-lo. Ouça-se tirar o Edenilson do seu lugar outra Maurício, vez. deixa eu dar um desabafo aqui que eu estava anotado aqui, eu esqueci ontem. Isso foi perguntado para o Mano Menezes no final do turno, na entrevista lá no Allianz Parque, sobre os zagueiros. Eu vou fazer uma crítica ao Mano. Eu acho que acabou o rodízio de zagueiros, né? O Inter estava fazendo um rodízio de zagueiros. Talvez esse rodízio de zagueiros esteja atrapalhando o sistema defensivo do Inter. Porque internamente eles devem saber quem é titular. Mas como tem uma escalação a cada jogo, talvez isso esteja atrapalhando o processo de uma dupla de zaga, que é a ideia dele. Não são 3 zagueiros, é uma dupla, possa jogar mais tempo junto. Eu acho que o Mano poderia definitivamente fechar uma dupla de zaga, informar para todo mundo, inclusive para nós torcedores, que essa é a dupla do Inter e só não joga alguém quando tiver machucado ou tiver a ponto de estourar. Porque a gente sabe que o Moledo tem todo esse cuidado, é difícil para ele quarto domingo, com viagens, né? Ele vem de uma sequência de lesões muito sérias, né? Enfim, mas eu acho que esse rodízio de dupla de zaga do Inter está atrapalhando um pouco. Pode dizer, o mercado, bota o mercado na direita, o mercado, aí o Dudu, que é um dos melhores jogadores do campeonato, obviamente que ele faz samba em cima do mercado. Enfim, mas o mercado é zagueiro ou ele vai jogar na direita? Eu acho que esse rodízio deveria acabar. Nós temos que saber logo quem é a dupla de zaga do Inter e repeti-la o máximo possível. Porque eu acho que isso está atrapalhando a principal fraqueza do Inter, que é se defender. O Inter se defende menos que os outros. Menos, por isso que está perdendo pontos. Tu tocaste em 2 questões que são fundamentais para ele não definir os zagueiros. Primeiro, o mercado virou lateral porque o Inter não tinha lateral para botar. Se ele tivesse o Bustos, jogava o Bustos. Se ele tivesse o Heitor, jogava o Heitor. Bustos então, não tendo lateral, ele botou o mercado. E segundo é o seguinte, o Moledo, ele pode jogar às vezes, outras vezes ele não pode. No gramado sintético é mais difícil, porque é um pouco mais duro e tal, e o Moledo está voltando de uma lesão muito importante e muito perigosa. Então, tudo isso está dificultando a formação de uma zaga. Agora, em tese, eu concordo contigo. A melhor zaga do Inter é Moledo e Vitão, pro meu gosto. São os jogadores melhores da bola alta, são complementares, mas o Moledo tem isso que você disse. Ele não jogará de 3 em 3 dias. Haverá jogos que ele vai ficar naturalmente fora. Eu acho que a melhor dupla é Moledo e Mercado. Mas eu vejo o maior problema do Inter é que o Inter não tem proteção dos seus zagueiros. O Inter está sempre exposto. O problema do Inter está um pouco à frente dos zagueiros. Os volantes jogam para a arquibancada. Quem quer jogar para a arquibancada, para os lados? Eles não jogam olhando para o gol adversário.
Eu tenho uma frase na minha cabeça de muitos e muitos anos atrás, dita pelo Figueroa: o volante que te ajuda, o zagueiro tem a vida mansa, a vida fácil. E o Internacional, ao contrário, quantas vezes o Dudu enfrentou mano a mano o mercado? Vem cá, mas o Internacional tinha 3 volantes. Será que não dá para dobrar a marcação em cima do Dudu? Ele tem um pouco mais de dificuldade para chegar no mercado. O problema está na frente da zaga. O Internacional tem volantes que, com a bola, até dão botes, tudo, cometem muitas faltas, mas não são volantes que deixam o adversário chegar caindo nos zagueiros. Não, eles deixam o adversário chegar inteiro no zagueiro. E aí o Internacional sofre. O Internacional tomou 5 gols nos últimos 2 jogos, cara. É muita coisa. O Inter precisa debater um pouco mais o Edenilson, Guerrinha. Porque esse lado direito, por exemplo, era a função dele de acompanhar. Mas o Mano, nessa ideia dele de... Ele muda depois, né? A partir do momento em que começa a levar vantagem o Dudu sobre o mercado, ele puxa o Johnny para ali, o Edenilson começa a se aproximar ali. Ele adotou uma ideia de jogo com os 2 velocistas na frente, de o Edenilson ser um cara livre de movimentação. O Edenilson não conseguiu entender essa função. Mas o Inter joga com 2 volantes mais presos, o Johnny e o Gabriel, para que o Edenilson seja liberado para chegar na frente. Não, no segundo tempo foi isso. Exato, essa é a intenção da coisa. O Edenilson primeiro tem que marcar. Não, ele primeiro tem que ajudar na marcação. Senão o Inter fica capenga no seu meio campo quando não tem Alan Patrick e Tyson. Não vai criar com o Maurício, né? É que no primeiro tempo, quando ele tinha os 2 caras que recebiam muita bola de costas e eram engolidos pela marcação, o Edenilson era o cara para aprofundar junto. O Edenilson não conseguiu fazer isso. E ele ficou meio sem função, porque como ele não atacava o espaço e também como ele não fechava o espaço atrás, o Edenilson ficou sem função. Mas aquele não é o lugar dele, né, Léo? Vai acontecer não, todas bem, as vezes. Não, mas o Pena aconteceu a mesma coisa, só que do outro lado, que era a mesma coisa. Era 2 linhas de 4, o Edenilson à direita e o Pena na esquerda, eles ficaram apartados do jogo. O Edenilson, no segundo tempo, ele até vem mais pro lado direito, mas... Será que ele treina bem assim, Léo? Porque o Mano Menezes não está enxergando isso, sabe? Deve treinar bem assim. É que tá se dando uma centralidade para um jogador, Potter, desculpa eu te interromper, tá te dando uma centralidade para um jogador que ele funciona muito bem como coadjuvante e ele não sabe ser jogador central. Mas mesmo como coadjuvante, Léo, ele tem o melhor lugar para ser coadjuvante, tipo um filme, né? O melhor lugar de um coadjuvante no filme é ajudar os protagonistas, né? Mas no momento que ele vai pro lugar dele, mesmo como um coadjuvante, ele ajuda, porque o passe é dele pro alemão, ele pega o campo de frente, né, Potter? Ele sai ali do lado, ele vem jogar mais ao lado do Johnny. Vamos lá, o Mano sabe mais que a gente. Tem mais informação do grupo que a gente. Tem muito mais. Treina. Nós não treinamos o Inter. Né? Se ele coloca nos cantos o Depena e o... Eu sei que foi atípico, mas como tem essa atipicidade com o Edenilson, né? Ela tem, como o Edenilson sai do lugar que a gente sabe que ele mais rende. Com todos os treinadores, sabe? Eu ia dizer isso já foi debatido com outros treinadores. Vocês lembram que no técnico anterior, a gente chegou que era o Medina, né? Medina. Nós chegamos a dizer o seguinte, vem cá, por que o Medina não conversa com o Edenilson e pergunta, filho, onde é que tu rende melhor? Porque teve um determinado momento que até para a seleção ele foi chamado. Mas então você vê que não era o Medina. Não são os professores. Pode ter uma dificuldade de algum momento também do próprio Edenilson. O Sport TV tá ligado aqui, eles estão fazendo tipo uma... quantas vezes os jogadores foram craques da rodada. Tá? E aí apareceu o volante, o segundo volante. O Edenilson apareceu 2 vezes. Ele foi craque da rodada 2 vezes. Eu duvido que tenha sido no campo. Eu duvido, eu não sei quais rodadas que o Edenilson foi craque. Tudo bem, quando faz gol, né, conta mais, aquela coisa toda. Mas é muito claro o papel do Edenilson pra mim. E é estranho que ele vá pro canto. É estranho. Enfraquece. Mas não é só ir pro canto, Potter. É ir pra frente e receber uma bola de lado ou de costas, que é uma aptidão que ele não tem. E aí ele fica exposto, tomando pancada na rede social, de uma torcida que volta e meio identifica anula, né? Como o cara que não ganha título. E é injusto, porque ele é parte de um processo. Mas se você colocá-lo adiantado, é como o David de 9. Ele não joga ali, se você adiantar, vai expor, ele vai tomar pancada, porque não vai jogar. Ele joga vindo de trás, ocupando mais o lado direito, perfeito. Isso sim. O Inter tá jogando assim, ó, com o Gabriel, e aí tu tem um pouco adiante do Gabriel por dentro. Edenilson pela direita e Pena na esquerda. Mais um pouco adiante... Mas teria alguma outra solução? Barra Tyson, barra Maurício. E ele rendeu melhor assim. Não tem uma outra solução, né? Na verdade, né?
O Inter não tem outro desenho. O Estevam seria alguém que pudesse surgir Estevam é ali. Edenilson. O Estevam é Edenilson. Com uma facilidade de receber a bola de costas um pouquinho melhor, acho. Assim. Tem muito mais volume, por ser ele é muito mais aceso. Mas pode ser que o Edenilson esteja fora do lugar, Pedro. Mas também tem uma taxa aí que é a responsabilidade do Edenilson. Ah, sim, não é a melhor. Disparadamente. Tem que sujar mais o calção, tem que suar mais, tem que mostrar alguma indignação. Tu não pode seguir no mesmo trote o jogo todo. Participar mais, né? Você pega um ponto muito importante. Se o Edenilson não pode ser volante porque não marca, e não pode ser meia porque não cria, ele não pode estar no time titular. Só que você não vai tirar o Edenilson por todo o retrospecto Mauricinho, e o potencial que ele tem, né, Pedro? Desportivo aqui, Mauricinho. Eu tô apaixonado por 3 homens no Internacional. Ah, que bonito. Pedro Henrique, o Alemão e o Viva a Wanderson. diversidade. Repete que eu lhe atrapalhei. Vamos de novo. Pedro Henrique, Alemão e o Wander. O Alemão tu pediu no Catar, né? Na seleção. Claro. Não. É na próxima Copa, não é nessa ainda. Na próxima. Ele tem que ganhar tempo, né? Ele tá melhorando. Era só a seleção. A Copa da América do Norte. Tá ironizando aí o alemão e o alemão tá metendo gol e jogando uma barbaridade. Não, e tu continua ironizando. É um troço impressionante. Elogiei ele ontem aqui. Ele tem essa canhoto, fome é aí raro. que o Léo Maurício, falou. eu queria ver os meus 3 amores ao mesmo tempo em campo. Dá se pra é jogar, possível. dá pra jogar. Só que aí todo mundo, à exceção do Alan Patrick... Só pode entrar 11, né? Aí é que entram... Quem sai? No só meu 11, é time verdade. ideal, em que você joga 4-3-3 a provocação do Pedro, quem sai é o Depena. Mas se o Edenilson não conseguir retomar a sua força de marcação e a capacidade de chegar na frente, fica o Depena e sai o Edenilson. Mas não é só, diria o vendedor de facas. Como o Alan Patrick não marca nem hora no dentista, ele não tem condição para isso, física, e ele é o criador, os caras do meio para frente, e em especial os do lado, vão ter que ter função defensiva. Não, a outra Maurício, alternativa seria Alemão, revogar o centroavante, que Wanderson foi e Pedro Henrique. liquidada depois do fiasco que foi Mas o Inter sem centroavante do Palmeiras. O Mano é um técnico que com o estofo que ele tem, Léo, se ele tiver que colocar o Edenilson no banco, ele não vai pensar 2 vezes. Ô, Diogo, Ele tá evitando. Ele tá evitando. Eu tava voltando de Cruzal no carro, ouvindo o primeiro tempo, né? Aquele massacre angustiado, né? Também que meus filhos estavam dormindo, porque eles não ouviram o primeiro tempo do Palmeiras, né? É só uma pergunta, tá? É só uma pergunta mesmo, de verdade, assim. Nós vamos matar Wanderson e Pedro Henrique na frente. Esquece que existe o alemão é titular do Inter, beleza, tudo certo. Mas nós matamos essa ideia só porque quando o Palmeiras foi Palmeiras, ele eliminou qualquer coisa que servisse no Inter. Será que o alemão no ataque, no lugar do Wanderson, também não seria eliminado naquele primeiro tempo? Avassalador do Palmeiras, que beirou a perfeição, porque a bola não chegaria no alemão também. Claro Mas que ele sim. chegaria no alemão, porque era um massacre completo. Chegaria. Sabe por que ela não chegou? Sabe por que ela não chegou, Potter? Mas não é nem a questão de segurar. Ela não chegou porque com o Edenilson e Pena pelos lados, o Inter estava fazendo a saída, a bola ficava muito tempo com o Gabriel e com o Johnny. E aí ela não ia chegar no pé de ninguém. Mas imagina que só o alemão no ataque não faria toda essa transformação no meio. Tempo, com o Edenilson, Pena nos seus aí lugares, mais cansado. Maurício. Bom, tudo bem, mas aí é o C, né? A gente não vai saber. Mas que o Inter mudou demais taticamente no segundo tempo, inclusive teve mais posse de bola no segundo tempo, foi por isso. Eu não duvido Potter, disso. É que o Inter contra o Palmeiras no primeiro tempo, ele inaugurou um sistema chamado 1-8-2, tá? Era o goleiro, 8 jogadores ali embolados e 2 caras na frente com o Gustavo Gomes e o Murilo montando na garupa deles, engolindo eles, porque eles recebiam a bola de costa, 2 velocistas que atacam o espaço, estavam recebendo a bola de costa. E aí não tinha quem levasse a bola, não tinha quem levasse a bola, e quando a bola chegava lá, ela batia e voltava. Por quê? Porque tu não tinha alguém que segurasse. Nessa ideia de jogo, que tu quer ter as linhas lá atrás, é fundamental que tu tenha alguém que segure a bola para o teu time sair de trás. Mas a grande razão de não ter chegado lá é que os 2 caras que teriam que estar ocupando faixas centrais do meio campo estavam mais pro lado. É por isso que eu digo que talvez o alemão não... É que assim, o que aconteceu? O pensamento de Wanderson e Pedro Henrique jogou o Depena e Edenilson para ajudá-los. E abriu um buraco no meio do Inter, certo? Só ficou o Gabriel correndo ali, meio Johnny, meio perdido também, os 2 perdidos. Tanto que o Gabriel leva o amarelo, por isso que não volta para o segundo tempo. Isso, perfeito. Né? Vamos lá, volta a ideia. Não bota o Depena e o Edenilson nos cantos. Deixa os 2 ali. Né? Talvez dê para repetir a ideia em algum jogo. Não pode ter Johnny. Não, é que nessa sua conta não pode ter Johnny. Isso. Sim. Não, na verdade, Maurício, claro, para jogarem os 2 juntos, tá? E aí é engraçado isso, né? Esse dia o ex-presidente Fernando Carvalho escreveu um texto no site, lá no Fute Hub, e ele me mandou para ler e tal. Achei muito interessante, a gente estava conversando como o futebol vai se alimentando
ele usou as Copas como grandes ciclos, né, que são os grandes ciclos cada 4 anos do futebol. E como as ideias elas vão sendo tiradas da gaveta e elas vão sendo relançadas com algumas alterações, com alguns ajustes, né, pelo futebol de hoje. E o que o Pedro pergunta de Wanderson e Pedro Henrique juntos, nada mais é, a gente que viveu ali... Wanderson, Alemão e Pedro Henrique, os exato, três. Exato, nada mais é, Maurício, do que Paulo César Capeta, Serginho e Zé Sérgio. Valdomiro, Dario Lula, Tarcísio, Baltazar e Odair. Os cantos deles, né? Vai. Mas aí tu tinha no meio campo Maurício, Nilson e Edu. Tu tinha a figura do apoiador. Tu tinha o centro médio, seria o Gabriel nesse Inter. Tu tem a figura do apoiador, que é o híbrido, tá? Que é o cara que chega na frente, era o camisa 8. E tu tem o meia. O meia, antigamente, era o 10. Não existia meia direita e meia esquerda. E por isso que o Brasil tinha muitos do quadrado. Exato. Por isso que o Brasil tinha muitos Então, craques assim, com a 8, né? Muitos craques com a 8. Claro. Adílio jogava com a 8. Pô. Exato, e era um motorzinho, Tu pode jogar dessa forma? Pode. E até tu ganha, porque esses ponteiros hoje, né, o Valdomiro, por exemplo, lá, e o Lula, não eram caras que voltavam para acompanhar tanto o lateral. Eles eram os caras do meio para frente, eles eram caras que atacavam. Hoje, esse ponteiro, o nível dele é um nível de um atleta de ponta, ele é um cara que vai à linha de fundo e volta para marcar. Tu pode fazer, porque tu te defende daí ou num 4-4-2, aí o Alan Patrick seria esse meia que ficaria marcando com o alemão a saída de bola, e tu faz então dá pra fazer, Léo. Claro que dá pra fazer. Dá. Aí se ele perder um jogo no outro dia, chama de Palmeiras. Não, claro que dá pra fazer. Só que tu tem que ter... Aqui todo mundo tem que correr, né, Diogo? Não, todo mundo vai ter que marcar. É isso, tu vai tirar um cara em tese só. Tu tira um cara do meio campo e deixa um cara mais agudo na frente, é claro que ele vai ter que cumprir função. Ele não vai poder ficar o tempo inteiro parado na bandeirinha de escanteio. O Alan Patrick vai ser o Douglas do Roger, Diogo. O Douglas do Roger, quando o outro time estava com a bola, o Douglas virava centroavante, ele trotava. Não era a missão dele, porque ele é o criador. O Alan Patrick mas alguém vai ter que sair. Claro. Quem ou o Edenilson, então? Um dos dois vai ter que sair. Quem tem que marcar é o Operário. Vocês veem o Arrascaeta dar carrinho na frente da área do Flamengo? Vocês veem o Gabigol voltar no campo do Flamengo, Pedro? Não. Quem dá pancada, e vai dar mais pancada agora, é esse rapaz que chegou aí, o que veio de futebol italiano, o Vidal. É o João. Esses é que dão pancada. E depois entregam a bola para quem sabe jogar. Quem tem que se preocupar em marcar é o ruim. Porque se não marcar, toma 4, 5 por jogo. Tem que voltar. Brasileiro. Não, no futebol brasileiro, o Dudu não dá carrinho na frente da área do Palmeiras. Não dá, o Rony não dá. Não, eles fazem gol. Ali pra marcar, não, o Hulk... Não, eles vêm até o meio campo cercar. Uma cercadinha. Cercar é diferente. Então tu não joga. Então tu não precisa ter 3 volantes. Pra que tem 3 volantes? Agora fechamos o acordo. Pra quê? Pra que tem 3 volantes? É pra marcar. Se tu toma a bola do adversário lá no campo de ataque, o Dudu, quem quer que seja, mas ele precisa vir até a bandeirinha de escanteio. Mas o Dudu não é de tomar a bola. O Dudu não é de tomar a bola. Quem toma a bola é o Zé Gabriel. Tudo bem, mas tu pode ter um trabalho defensivo. Eu não estou discordando de ti, mas tu tem um trabalho defensivo, tu fecha espaço, fecha a linha, e um cara vai lá dar o bote, o cara tá jogando e não tá dando bote. Vocês querem que o Pedro Henrique volte até a lateral, que o Wanderson volte até a lateral. Quando o Inter toma a bola, eles têm que dar para eles uma coisa que eu usava no jockey, binóculo, para enxergar o gol do adversário. Porque eles não têm perna para chegar lá e não vão passar por 6, 7. Atenção, eu preciso chamar o intervalo comercial. Então, a discussão está muito boa. Guerrinha, toma um copo d'água. É por isso que o Sala tem que ser maior, Pedro. Não, olha, eu já vi coisas dia vai aqui. Ser maior ainda. Eu estava vendo a discussão sobre o Edenilson. Eu perguntei um dia, logo que o Dunga assumiu o Internacional, eu digo, vem cá, me dá uma informação aí, que está todo mundo dizendo que o D'Alessandro é problema, que criou-se esse estigma aqui. O D'Alessandro era problema. O Dunga olhou para mim e disse, não, o D'Alessandro é solução. Agora nós estamos discutindo o Edenilson, que é seleção, e não estamos discutindo o Gabriel. Não, o Gabriel não joga nada. O Gabriel não joga nada. Intervalo comercial, notícias. Nós voltamos em seguida. O Guerrinha vai tomar um copo d'água e voltará com uma calma extraordinária depois. Voltamos.
voltamos nós, Pedrinho. né? Acorda, Pedrinho, que Hoje tem sala. Eu fui, Tá sem tomar, retorno, eu, fui, Pedrinho? eu fui tomar água e ele foi comer a sobremesa. Acho que ficou sem Mas o retorno. Guerra, ele não tá nos ouvindo ainda. Não, é que deve ter caído a conexão do Deve ter Pedro. caído a conexão. Ele não tá ouvindo. Mas é bom que dá pra sacanear, eu Ele ia não até tá ouvindo, ele não aproveitar tá e nos ouvindo. perguntar. Pedro, tomamos conta agora, Pedro. O Potter, agora eu não vou deixar ele entrar. O Potter trouxe uma lista, não sei se tu tem ela à mão aí, Potter, a lista dos treinadores. Boa, bom assunto. E que dá um bom assunto e uma boa discussão para ter uma lista dos técnicos da história, eleitos por treinadores, também por treinadores. E é uma lista muito interessante, se o Potter já tem ela em mãos. Posso ir, Pedro, nessa, Denardim? Não, O Pedro não tá nos ouvindo. Pedro tá em pode ir, nada, pode ir. Eu ia chamar o Minuto Mancini, mas sem o Pedro não tem Minuto Mancini. O Mancini Então vai. votou, aliás, sabia? Ah, é? O Mancini votou. Qual é a lista, Potter? É uma lista que o GE fez, o GE entrevistou várias personalidades brasileiras, perguntando para eles fazerem em ordem deles o pódio de melhores treinadores da história do Brasil. A da história do Brasil, tá. Do Brasil. Bronze, prata e ouro. E aí tem vários votos engraçados, tipo o Luxemburgo votou nele, como melhor treinador da história do Brasil. Direito dele. Sem querer ser bola nas costas, são quantos treinadores? Não sei. São 40 treinadores que receberam votos, e do 10º pro primeiro, tá? O 10º maior treinador da história do Brasil, Cláudio Coutinho. 9º, Abel Braga. 8º, Rubens Minelli. 7º, Tite. 6º, Enio Andrade. 5º, Carlos Alberto Parreira. 4º, Vanderlei Luxemburgo. E aí vem o pódio. 3º maior treinador da história do Brasil, Felipão. 2º, o Zagallo. E 1º, Tele Santana. O Não Potter, tem, tem o antes- Renato ali, né? só um pouquinho. Antes só da gente entrar em mais detalhes, a gente tem um contato com o Andrezinho Silva, que está lá em São Paulo, com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Andrezinho, boa tarde. Boa tarde a todos os amigos do Sala. Pois é, gente, daqui a 2 anos teremos a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, né, no dia 26 de julho de 24. No dia 24 de julho vão começar as competições, aliás, o pessoal que vai acompanhar os Jogos, 3h30 da manhã até às 7 da noite, no horário de Brasília. E faz a gentileza de me atender, de conversar conosco aqui, o presidente do COB, Paulo Vanderlei. E eu estava conversando com o presidente aqui antes, que a Gaúcha ininterruptamente desde 92 está acompanhando os Jogos Olímpicos. Que é um ano que para o senhor é todo marcante. Eu vou começar por isso, presidente, 1992. Né, porque é um ano marcante, a gente teve homenagem hoje aqui e tudo mais. Né, um dos grandes atletas da história do esporte brasileiro. Quero lhe agradecer a gentileza, né, de conversar conosco aqui nesta data marcante também, né, de 2 anos para os Jogos Olímpicos. Boa tarde. Boa tarde, sempre um prazer falar com você, André, aqui da Rádio Gaúcha. E realmente hoje foi um dia espetacular, né? Teve a homenagem do Hall da Fama, Rogério Sampaio, né, o campeão olímpico em 92. Eu tive a felicidade de estar presente naquele momento, né? E hoje 2 anos para os Jogos de Paris 2024. Bom, e o que o COB, né, já tem de ideia? Eu conversei com o senhor cerca de 30, 40 dias, quando o senhor estava lá na França para fazer a assinatura do contrato com Saint-Ouen, que é a cidade que vai nos receber, né, próxima a Saint-Denis. O que a gente vai ter, né, para esta Olimpíada? Que se a gente teve uma Olimpíada muito diferente do Japão, vamos voltar à normalidade, dá para se dizer assim, a partir de Paris? Nós já estamos no modo normal, né, e acelerado. Né? O planejamento começou lá antes de Tóquio, né, teve esse imprevisto, né, de adiamento de Olimpíada. O ciclo ficou mais curto, mas nós não desfizemos nossa programação de preparação, né? Essa parceria, essa assinatura, esse convênio com a cidade de Saint-Ouen é um marco também, foi um marco mês passado, né, que nós fizemos essa assinatura do convênio, e a cidade está preparada realmente para receber o time Brasil. Bom, o que o COB tem dentro desse planejamento, né, de levar a delegação, enfim, a gente vai ter um número expressivo, o senhor imagina, está dentro desse planejamento, um número tão grande como foram as missões anteriores ou até maior? Paris é um atrativo diferente, né? Diferencial. Eu tive lá para esse convênio de Saint-Ouen e já vi a cidade movimentada, e não era nem começo ainda do verão, e estava super cheio. Eu imagino o que é que vai ser isso no próximo verão, com a atração dos Jogos Olímpicos. Vai ser uma loucura. Presidente, como é que vai fazer a cerimônia de abertura? Eles anunciaram lá, a gente viu aqui no vídeo. Como é que vai se desfilar ao longo do Rio? Vamos fazer um passeio de batomuxo. Pois é, você viu só, quando fala assim, a abertura vai ter um público de cerca de 600 mil pessoas. Eu falei, aonde isso? No Sena, né? Então vai ser um espetáculo, vai ser memorável, não tenha dúvida disso. É um turismo duplo, né? Você está desfilando no Sena, está assistindo Jogos Olímpicos. É fantástico isso. Imagino que a questão de segurança ela seja uma das grandes preocupações. O senhor lá teve diversas reuniões, né, com comitês, enfim, deve
com o comitê local para fazer visitação. O Brasil já teve na Vila, inclusive. Né? Eu imagino que esta área da segurança, até em função, por exemplo, desta cerimônia inusitada, seja uma das grandes preocupações, como já é ao longo dos anos, né? Sim, o consolo é que eles vão estar mais preocupados que a gente, né? Porque eles, na verdade, vão ter que garantir isso tudo. Estou confiando e confiante. Bom, presidente, a Vila, né, e a gente vai ter Sanoa bem pertinho, bem pertinho. O que isso vai dar de ganho para os atletas do Brasil? Está ali a menos de 1 quilômetro, né? A Vila, local de treinamento, para depois sair para as competições. Esse é o diferencial da nossa delegação, né? Poucos comitês olímpicos no mundo terão essa possibilidade. Eu posso dizer para você que não chega nem a 5. E é um diferencial realmente marcante, né? O atleta poder fazer o seu treinamento, ir lá comer uma comidinha brasileira, e tirar uma sonequinha de tarde, enfim, voltando para a Vila. É um diferencial realmente marcante e importante para a nossa equipe. A vez que eu conversei com o senhor, que o senhor estava lá na França, lhe perguntei da Casa Brasil, se teria, enfim, a gente sabe que às vezes para os atletas, enfim, para os próprios patrocinadores do COB, ela é importante, né? Também na questão de visibilidade, enfim, é um espaço de convivência. Ela retorna, né? A gente viu aqui que foi anunciado o retorno também. Já iniciamos trabalhos nesse sentido, né? É a intenção, sim, do COB ter a sua Casa Brasil em Paris, mas ainda não está totalmente definido. Estamos buscando essa possibilidade. É viável. Seria uma questão financeira. Sim, claro, evidente. Vamos fazer uma casa digna dos nossos atletas e do nosso público brasileiro, que naturalmente iria frequentá-la se houver. Eu estou otimista com relação a isso aí. Aliás, falar em otimismo, para fechar e para lhe liberar, que eu tenho uma fila grande aqui para conversar com o senhor também. Sobre a nossa participação, o desempenho do Brasil, né? Esse otimismo lhe leva a pensar o que ele sugere, o que é o otimismo. Não vou dizer que ele leva a projetar, mas o que ele lhe sugere? É um otimismo sem um fanismo, tá? Fundamentado em resultados que nós temos alcançado nos últimos anos. Este ano tem sido um ano bastante produtivo, né? Então, isso nos dá uma referência para o que a gente pode esperar em Paris. E a referência é boa, né? E eu trabalho sempre com a possibilidade e com o objetivo de superar a missão anterior. Presidente Paulo Vanderlei, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Vanderlei, conversando conosco neste evento que acontece, senhores, aqui em São Paulo, né? O que aconteceu aqui em São Paulo está sendo encerrado neste momento, para apresentar aí planejamento, locais onde o Brasil vai treinar, né? E não será só em Paris, para os jogos que, repito, começam dentro de 2 anos. Jogos que têm o horário já definido, o calendário foi divulgado ontem de todas as modalidades, 3h30 da manhã, horário do Brasil, até às 7 da noite, e com ingressos que vão custar até alguns com preço bem menor aí, né? Comparativamente com o que a gente tem visto aí, tem ingresso de 24 euros, que vai dar mais ou menos o preço de um ingresso de jogo de futebol aqui no Brasil. Para todas as modalidades, Potter, o que eles vão fazer é o seguinte: 50% dos ingressos não custarão mais do que 100 euros. E destes 50%, 1/3 até 50 euros. Então, a ideia deles Os mais caros sempre são onde, Andrezinho? Tem, final, depende se tem um mais caro é final da natação, final do atletismo, claro. Né? São basquete, né? São as modalidades. Na França, acho que o judô também, porque eles têm muita tradição, e o handball, mas natação e atletismo sempre são e serão sempre à noite. As provas no horário local são aqueles que mais procura tem, e também tem os valores mais elevados sempre. Valeu, André Silva, portanto, diretamente lá com o presidente do comitê. Tu assumiu o programa? Nós estamos quase assumindo aqui. O Pedro tá falando, mas não tá vindo. O Pedro acho que tá com a conexão fora. Então, Bagé, canta, Bagé. Então canta, Bagé. Não, eu vou me despedir. Valeu, Andrezinho! Não, o André canta tudo aí, André. Canta. Não, eu não. O André. Tá aí o Pedro. Deixa eu lembrar para você. Se me botar no ar fica melhor. Fica, digamos assim, mais confortável, né? Mas, enfim, Maurício, lembrando que na Olimpíada do Japão, a Rádio Gaúcha foi a única emissora presente no rádio brasileiro. Maravilhoso. E que este ano, a partir de novembro, a Rádio Gaúcha, e só a Rádio Gaúcha no Rio Grande do Sul, serão 7 emissoras brasileiras na Copa do Mundo. E que em Paris, a Rádio Gaúcha estará de novo. São diferenciais. André, um beijão para ti, tchau. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos aí.
Logo depois do intervalo comercial, a última parte do Sala de Redação. Tu chega e corta nosso naipe, nossa banda aqui, cara. Sim, pô, a gente cantando pra receber. Na Grande Porto Alegre ou em qualquer lugar do Rio Grande do Sul e do Brasil, a Rádio Gaúcha estará transmitindo. A Voz do Brasil foi jogada para as 11 da noite. Portanto, você, torcedor gremista, poderá acompanhar tudo, porque a Rádio Gaúcha está aí do teu lado, no teu coração. Bajezão, vem uma vitória de lá ou não vem, Bajezão? Eu tenho uma curiosidade, porque essa hora, em 18h30... TV? Mas 18h30, hoje não tem jogo da Série A, hoje não tem outro jogo da Série B. O que será? O Divério falou sobre o Campeonato Feminino. É a Copa América, tá rolando, tem transmissão do Sport TV. É por causa de grade de TV, né? Eu acho que foi por causa disso. Eu não sei se quanto tempo tá marcado, Guerra, esse jogo às 6h30, mas seria uma explicação lógica, né? É às 9 horas o jogo do Brasil e Brasil e Colômbia, né? Afinal, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai. É às 9 horas. Semifinal. Brasil e Paraguai, 9 horas da noite. Então, possivelmente. A Colômbia já é... Copa América Feminina. E aí, Bagé, vem vitória ou não vem vitória, Bajezão? Precisa de vitória, Pedro. Não tem dúvida que tem que... Se a gente pegar tudo que aconteceu nos últimos... Vamos pegar aí os últimos 5 jogos, pelo menos. A gente constantemente, quando eu digo a gente, né, debatendo enquanto imprensa, nós discutimos a tal da evolução do Grêmio, né? Querendo ou não, o Grêmio tem uma invencibilidade longa, né? Se questionava que o Grêmio empatava demais, agora o Grêmio empata por vezes fora, mas acaba ganhando em casa, que é o que acaba importando, e é o que mais se reclamava quando o Grêmio desperdiçava pontos dentro da arena. Então, querendo ou não, tem uma estabilidade, tem um mérito do Roger, de uma determinada evolução no time. 14 jogos sem perder. Agora eu não sei, por exemplo, o que planeja o Roger para esse jogo de fora, porque a gente tem que voltar em alguns fatos, né? O Grêmio costuma usar Thiago Santos e Diogo Barbosa quando está fora, tanto que eles foram novamente relacionados. Não estou dizendo nem que vão começar o jogo, né? Mas o Roger pensa de uma maneira diferente, e a gente volta de novo para a postura, o Grêmio quando joga fora de casa. Eu não digo que o Grêmio saísse a trocar garrafa com todo mundo da mesma maneira que ele joga mais tranquilo quando está dentro de casa. Mas o Grêmio, contra o Brusque principalmente, foi excessivamente conservador. O Grêmio jogou um passo atrás do que teria que ter jogado. Atrás, né? Aí tu isola o Diego Souza, a bola não chega, não tem condição de possibilidade de saída de gol. Daqui a pouco o adversário vê que o baile tá fácil, ele começa a querer dançar mais, e aí começa a pressionar mais, transforma os dois meninos, que são jogadores de velocidade, de ataque, o Ferreira e o Biel, quase em laterais, né, em auxiliares de laterais. A bola aérea do Grêmio acaba vazando, e com certeza isso é uma informação que os adversários têm. Então, tu acaba trazendo para cima de ti, Pedro, um problema muito maior do que às vezes é. E hoje não vai ser diferente. Para mim, a Chapecoense é mais perigosa que o Brusque. Do Grêmio, né? O desafio do Grêmio no segundo turno é ser um visitante mais adequado. É que com a Chape ganhou do Grêmio, né? Então o Grêmio tem um peso maior agora. O desafio é o Grêmio com ele. O Grêmio com a Chape. Hoje não tem gramado como desculpa. Não, o gramado é bom. Não, o gramado é bom, né? O gramado é bom, né? Hoje é jogar bola. R$160 o ingresso mais barato para todo mundo lá. Então, sem aquela faturada. 160 mais barato. Claro que em alguns casos tem meia entrada, mas daí já meia entrada já paga 80, né? E a Chape está num processo de retomada, né? 160 tem que ter bebida. É caro. É caro. Em Santa Catarina pode, né, o Guerrinha? Então a galera consegue até beber na arquibancada. E ali, né? Fora de casa, mas seguramente vai ter uma torcida do Grêmio, vai ser expressiva. Bebida e música tá garantido. Lá em Brusque foi assim. 4 mil ingressos já vendidos. Então é o jogo para o Grêmio tentar. Show, claro que não vai ter, porque Série B e show não combinam. Rendimento não combinam. Mas jogar um pouco mais perto é o que joga na Arena, como jogou com o Tombense, por exemplo. Em qual rodada de jogo que o Lucas Leiva vira titular? Na próxima? Eu acho que em casa, né? Na próxima, né? Em casa. Teria que ser a próxima. Mas aí também, bom, de qualquer maneira, o Roger vai provavelmente hoje colocar ele mais alguns minutos, né? Claramente ele tá sem ritmo de jogo, né? A gente nota, não tem como dizer o contrário, né? O próprio Guilherme corria pro lado errado. O Campaz também tá sem ritmo. Mas é que o comparativo é justamente esse. Por exemplo, tem alguns haters lá que foram lá pra internet, aí fala do Campaz. O gol que o Campaz fez eu faria também. A bola foi na trave, sobrou pra ele e chutou pra dentro do gol. Só faltava achar que ele tinha que errar, né? O Vila Sante tá pendurado? Ele antes de viajar, ele cumpriu, lembra? Não, mas... Grêmio, não, depois, quando voltar... Quando ele voltou, ele tomou. Ele tomou, porque até o Grêmio errou na estratégia. Ele saiu sem forçar. Não, é que aí, Guerrinha, respondendo a pergunta do Potter, vai ser quando o Vila Sante acaba suspenso.
Mas, Leonardo, tu acha mas ele não pode tirar o Vila que sai o Vila Sante para entrar o Lucas Leiva? Como é que minha pergunta é quando... Então deixa eu mudar a pergunta. Com o Vila Sante podendo jogar, quando o Lucas Leiva vira titular? Eu acho que vai demorar mais tempo. É que o porque candidato ou a sair hoje joga... para preservar a função, Léo, é o Bitelo. Mas o Bitelo é o cara que equilibra o time. Mas tem que sair o Campas, que é o que não faz nada, Léo. Nós já tivemos esse debate outro dia aqui. O Vila Sante é o que marca. Eu tô Bagé, grita com ele, Bagé. Grita com ele, Bagé. Nós já tivemos esse debate. Vocês viram que aqui... Ninguém vai brigar. Mas tu viu que teve aqui, Léo. Mas assim, o Bagé... Tu viu aqui, lembra que claro, tem um condicionamento do jogo. Mas no jogo agora, quando entrou o Lucas, entrou na vaga do Campas. Pois é, e aí foi o pastel que foi. Mas porque... Bom, ali não pode ser. O Lucas Leiva também era a primeira aparição do Lucas Leiva. Não dá para exigir que ele seja o grande cara do Liverpool nos primeiros 15 minutos. É a que menos ele pode fazer. A terceira é a que menos ele pode fazer. E assim, o Lucas Leiva nem vai ser o cara do Liverpool. Ele não vai fazer. O Roger disse certa vez, repreendendo vocês, comentaristas, que o Bitelo não é volante, ele é meia. Então tá resolvido. 2 volantes e um meia. É que o Grêmio... Gente, olha só. O Grêmio joga com 2 volantes alinhados na frente da área. E joga com um meia na frente. Se tu colocares o Vila Sante alinhado com o Lucas, tu vai mexer no Bitelo. Se tu fizer um tripé, tu vai mexer no sistema. É isso que eu tô tentando... Tem que botar os melhores, nessa história. O Lucas Leiva no banco e o Campas jogando. Porque ele vai ter que mexer, Léo. Mas ele vai ter que mexer no sistema dele, que é um sistema que vem dando certo, e ele vem num processo de ir soltando o time. Eu vou insistir que o cara que vai disputar a posição com o Campas se chama Tassiano, que não pode jogar ainda, vai jogar na próxima. É um mundo adiantado porque o Tassiano esqueceu de tomar vacina. Aí me quebra no meio. Na próxima ele vai poder, né, Maurício? Tipo, o próximo jogo do Grêmio é contra o Guarani, né? Em outras palavras, o Grêmio comprou uma Ferrari para deixar na garagem. Não tem como, vai ter que andar. O time do Leonardo, o Lucas Leiva não joga. Não é isso. Parei. Aí trouxe um cara injusto. Questão de ordem. No meu time, o Lucas Leiva veio para ser titular do Grêmio. Ninguém duvida disso, a não ser que no campo ele mostre que nesse período lá na Itália ele tenha regredido. Apesar de ser um jogador já de 35 anos e tal, ele tem uma diferença técnica, uma liderança, uma qualidade. Mas a dúvida é só tirar o Vila Sante. Porque o Vila é o que marca, né? O que eu tô tentando dizer é que tu não pode pegar uma peça quadrada e botar num espaço onde cabe uma redonda. Não, mas é que eu acho assim, Léo, eu acho que não é 8 nem 80. Penso eu, que colocar o Lucas Leiva com a manutenção do Vila Sante e do Bitelo e tirar o bolso de pijama lá que não serve para nada do Campas, não é colocar uma peça quadrada numa redonda. Aí vai vir a adaptação desse pensador tático. Eu acho que o Léo quer dizer que não entende ele nada. vai ter que mexer no esquema. Não é isso, Diogo. Ele vai ter que mexer no esquema. Nada disso. Chama o alemão. Amanhã tu explica isso aí, ô careca. Tá? Deu pra ti. Tá bom, um abraço. Chega, Bagé. Chega, Diogo. Chega. Alemão. Alemão! Tá de pé? O alemão não tá. Não, que isso, Maurício? Eu nunca te vejo. Senta aqui. Não, é que eu tô livrando espaço para os titulares do horário. Isso, não. Aqui é no seu tempo. Pra ela aqui. Não, a gente faz uma dupla aí, o Diogo. O Maurício deu uma de Campas e saiu do... Saiu do lugar. Saiu do lugar. Que isso, Kelly Matos, o que vem aí? Quais as informações? Primeiro que vem aí o Gaúcho Amós. E segundo lugar, Pedro, hoje a gente tem... Aliás, eu fiquei pensando agora, porque a gente tem atrações culturais, musicais, gauchescas. Vem o... Pedro Ernesto? Pedro pois é, isso que eu tô trazendo o Ernesto. Que isso, gente? Nem sei começou. O Maurício tem um problema com desligar o áudio. Foi a Alexa. Eu tenho problemas seríssimos com o telefone. Isso? A gente sabe. Espero que os ouvintes não tenham ouvido isso. O indicador na tela para tirar o áudio não pega, não vai. Se não Pedro Ernesto, quem viria? Não, mas é isso que eu ia dizer. Ernesto Fagundes vem aí, Pedro. Eu tô achando que eu deveria ter chamado Pedro também. Que falha. Que susto que eu levei. Claro. O Ernesto, será que o Ernesto traz Não dá uma chance para ele. Vai ter uma cantoria aqui no estúdio hoje de música tradicionalista. Podia deixar o Maurício é percussionista também. Surdinho. Pô, Pedro, que falha minha. O Pedro diria pro Ernesto, toca aí o tambor. O Pedro diria isso pro Ernesto. O Maurício toca o tambor junto com o outro tamborzista lá. Hoje tem música nativista, porque vai ter uma apresentação no Teatro São Pedro, enfim, com vários artistas, e eles vão vir ao estúdio aqui para apresentar pra gente, mas a gente vai falar de um tema muito sério, que é
são a segurança para quem usa transporte coletivo, para quem usa ônibus. Então já estamos convocando os nossos ouvintes pelo 996995218. A gente sabe a preocupação, né? Vocês têm filhos, por exemplo, né? de um filho que fica numa parada de ônibus e a preocupação tenso, que é tenso. Por conta da... Meu Deus, o Maurício hoje tá em louco. Cara, Pedro, acaba que eu tô nervosa pelo Maurício. Obrigada, Não acaba que eu tô nervosa. Potter, eu tentei ir embora, que ele não deixou. Aqui, ó, terminou o sala de redação. Eu vou desligar essa função. Terminou o sala de redação. Semana que vem. Para ensinar ele a botar um indicador na tela. Que o programa, senão não sabe terminar o programa. Não, foram duas vozes diferentes. Tu saiu do ar hoje, aí atrapalhou. Atrapalhou. Eu tô nervosa, Pedro. Vem aí, doutora Kelly Matos. Gaúcha Mois. Tchau, Maurício. Tchau, fui. Beijo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cortes do Sala RS. Ficamos muito felizes em ver você aqui. E também te pedimos encarecidamente que se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, curte eles e ative o sininho das notificações, que quando nós postar um vídeo novo você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Se divirta no nosso canal. Grande abraço. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cortes do Sala RS. Ficamos muito felizes em ver você aqui, e também te pedimos encarecidamente que se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, curte eles e ative o sininho das notificações, que quando nós postar um vídeo novo você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Se divirta no nosso canal. Grande abraço.